Eu quero levar uma instrução para você rápida, só para você sentir o gosto do conhecimento da palavra de Deus e você desejar esse conhecimento. O apóstolo Paulo, orientando aos coríntios, irmãos, sobre a questão do casamento, na sua primeira carta, no capítulo 7, são instruções muito importantes para nos orientar dentro desse assunto do casamento. Eu quero passar para vocês agora algumas informações rapidamente, para você ficar sabendo como é que Deus ele quer que a gente se porte nesse lado, dentro dessa situação, no relacionamento conjugal, na vida de casado. O apóstolo Paulo, no versículo 1 ao 6, da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, ele já começa a falar em relação ao casal, que o casal não se negue um ao outro, que o casal não se prive um ao outro da vida conjugal, de relacionamento, a não ser por concordância, por algum motivo, mas que não se neguem, porque o homem, o corpo dele é da mulher, o corpo da mulher é dele. Então os dois não podem se negar um ao outro, um satisfazendo o outro dentro do casamento que é abençoado por Deus. O relacionamento pessoal, Deus não quer que ninguém se meta. É entre você e sua esposa o relacionamento, o momento separado, o momento íntimo de vocês, do casal. Então Paulo está dizendo, não se negue um ao outro, está orientando sobre isso. Do versículo 7 ao 9 do capítulo 7 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele dá uma orientação aos solteiros, dizendo que os solteiros era bom se permanecessem solteiros, mas como não podem se conterem, se casem, porque é melhor do que estar se abrasando-se. Ou seja, se inflamando em relacionamento, em sensualidade, né? no namoro fervoroso, que tem toques, que tem contato físico. É melhor casar, porque ele não vai aguentar, não vai segurar e vai entrar na área sexual, vai entrar na relação sexual. E aí, se não for dentro do casamento, está em adultério, está pecando, está em prostituição, fornicação. Adultério não, porque só adultério é quem é casado. Mas o solteiro está em fornicação, está em prostituição, porque é diferente do adultério para a prostituição. O adultério é cometido por quem é casado, que é o relacionamento fora do casamento. A prostituição é o relacionamento sem o compromisso do casamento, para aqueles que ainda não teve o compromisso do casamento. Então Paulo está dizendo, os solteiros era bom se ficassem só. Mas como não pode se conter, casem-se. Para satisfazer o desejo sexual é melhor casar do que estar num namoro fervoroso que vai terminar de ter relação sexual e depois não ter o compromisso do casamento, da vida conjugal um com o outro. Então é melhor casar, porque o sexo, dentro da vontade de Deus, ele é abençoado, permitido no casamento, não fora. Aí traz maldição, e traz mesmo, gente. Eu quero adiantar aqui, porque eu não quero entrar em detalhe. É só para você ficar norteado como é que Deus quer que a gente se comporte. Aí Paulo começa a dizer aqui, no versículo 10 ao 17, ele dá conselho agora aos casados de novo. Ele diz aos casados que não é ele que está dando conselho, é o Senhor. O Senhor que diz, quem é casado, não deixe sua mulher. O marido não se aparte da sua mulher. Da mesma forma, a mulher não se aparte do marido. Né? Aos casados, Paulo diz que não é conselho dele, é o Senhor que determina isso. É o Senhor que ordena isso, que o marido não deixe a sua mulher. A mulher não deixe o seu marido. E se separarem, não casem-se. Porém, que busque reconciliar-se. Mas se separarem, não casem. E a gente sabe que Jesus ele nos orientou que o casamento não é dissolúvel. Que não é permitido por Deus. Deus não aprova a separação. E Jesus ensinou que se alguém deixar sua mulher, ainda vai ter a liberdade se for por causa de adultério. Mas se alguém deixar sua mulher, se não for por esse caso, se for porque não gosta mais dela, porque está chateado, porque ela não faz isso ou aquilo outro, porque ela não é do jeito que satisfaz você, se você deixar sua mulher, você vai entrar em adultério. Quem casar com essa mulher que você deixou, vai cometer adultério também. Tem muita gente aí em adultério dentro da igreja, que já estão no segundo, no terceiro, no quarto casamento e não olha para a palavra. Pessoas no púlpito ministrando, instruindo, orientando, disciplinando, e dentro desse pecado do adultério, porque está casado com outra mulher, deixou a dele. Não importa, meu irmão, a Bíblia diz que para o homem se separar da mulher, se ele
tiver um motivo, é adultério. O motivo que Deus permite o homem se separar da mulher é por causa de adultério. Fora disso não tem motivo não. Fica com a tua mulher, vai orando, persevera, orienta, pede paciência a Deus, suporte até o fim. Agora não deixe porque você não está mais satisfeito. Então o apóstolo Paulo está orientando aqui, dando instrução, doutrinando a igreja. Por isso que muitos não têm coragem de ensinar isso às pessoas, porque muitos estão lá nos púlpitos, doutrinando a igreja e dentro desse laço, desse pecado. Por isso que hoje há um pecado muito grande dentro da igreja, de relacionamento, dentro de relacionamento. Pessoas se separam do marido, o pastor não orienta a perseverar, a buscar reconciliar-se, orienta a deixar para lá, se não deu certo, vai arrumar outro. Está errada essa orientação. Muitas pessoas enlaçam por falta de instrução dentro das igrejas, porque muitos pastores não orientam a verdade às ovelhas, porque eles estão também dentro desse laço. Muitos estão dentro desse laço. E a palavra diz, o apóstolo Paulo está ensinando aos casados que o marido não se aparte da mulher, nem a mulher se aparte do marido, porém que se apartarem, não se casem novamente, ou então busquem reconciliar. Está lá no versículo 10 ao 17 do capítulo 7 de 1ª carta aos Coríntios. Eu estou dando aqui apenas uma orientação rápida dentro dessa palavra. Se a mulher tem marido que não é crente, Paulo agora ensina também dentro dessa orientação aqui, se a mulher tem marido que não é crente, se ele permite, se ele quer ficar com ela, ela não deixa. E se o marido é crente e a mulher não é, se ela quiser ficar com ele, também não deixa. Então são orientações importantíssimas. Ora, meu irmão, tu tem teu esposo, vocês dois estão no mundo. Aí você se converte, aí seu marido não. Aí você vai deixar seu marido porque você é crente e ele não quer ser crente? Não, fique com ele. Você tem que estar com ele. Agora, se ele não quiser mais porque você se converteu a Jesus, aí é o problema dele. Aí Paulo diz, se ele quiser se apartar, se aparte, porque aí você não vai sofrer, né, as aflições por ele não ser crente. Mas se ele não quiser se apartar e quiser continuar com você, fique com ele, não deixe. Ah não, sou crente, tem que arrumar agora uma pessoa crente. Não, fique com seu marido se ele quiser ficar com você. A mulher que tem marido que não é crente, o marido que tem mulher que não é crente, permaneça com ele. A não ser que ele não queira mais. Essa é a orientação da Bíblia. A palavra de Deus ensina aqui. E o apóstolo Paulo começa a mostrar, no versículo 33 e 34, Paulo mostra a responsabilidade do casamento, tanto para o solteiro e para o casado. A responsabilidade, não é, do casamento para quem é casado. A Bíblia diz que o casado cuida das coisas de casado, quem é solteiro cuida das coisas de Deus. O apóstolo Paulo está orientando aqui que aquele que é casado, ele tem que se dedicar primeiramente, não é a igreja, ele tem que se dedicar primeiramente à sua família, ao seu lar. A primeira atitude dele, o primeiro compromisso dele é com a família, não é com a igreja, porque tem gente que quer priorizar a igreja e esquece da família, mas a regra não é essa. A regra é, primeiro, a tua comunhão com Deus, segundo, a tua família, os cuidados do teu lar, da tua família, e terceiro, a igreja, trabalho em outras coisas. Mas primeiro, em relação às coisas desse mundo, não é a igreja, primeiro é a família. Tem pessoas que querem cuidar da igreja, está 24 horas na igreja, esquece a família, esquece o compromisso do lar, esquece os filhos, esquece o compromisso com o marido, mulher, homem esquece o compromisso com a mulher e só quer estar lá, está errado. O apóstolo Paulo diz que quem é casado cuida das coisas de casado. Agora, quem é solteiro pode se envolver dentro dos trabalhos da igreja, do evangelismo, da obra do reino de Deus, porque é solteiro, não tem compromisso. Mas quem é casado não, é bom rever isso aí, irmãos. Você veja lá no versículo 34, 33 e 34 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, o apóstolo Paulo orientando, porque ele diz que o casado cuida das coisas do mundo, ou seja, dos compromissos desse mundo em relação à família, mas o solteiro cuida das coisas de Deus, ou seja, está falando dos trabalhos dentro da obra da igreja, evangelização, oração, consagração, não é? Dentro de uma liturgia dentro da igreja. E no versículo 39 e o 40, o apóstolo Paulo diz assim, gente, isso é muito sério. É preciso atentar para isso. Ele diz que a mulher está compromissada com seu marido enquanto ele morrer. Depois que ele morrer, ela está livre para casar com quem ela quiser. Da mesma forma, o marido também.
está compromissado com a mulher enquanto ele viver. Mas depois que morrer, ela ou ele pode casar com quem quiser. Você só está livre para casar com outra pessoa se você estiver viúvo, mas sua mulher está viva. Você tem que permanecer com ela. Não porque você não gosta, porque você não está mais satisfeito, porque ela está te aborrecendo, porque ela não quer isso, não quer aquilo. Não. Você só pode casar, se envolver em outro relacionamento quando você sair desse que você está. E você só pode sair desse relacionamento que você está com falecimento ou da mulher ou do marido. Tem pessoas que estão aí se separando e se casando. Porque não deu certo, porque a mulher não queria nada, eu também não ia submeter-se a isso, Deus não quer assim também, o importante é ser feliz. Isso é um lema do mundo para a igreja, o importante é submeter-se à palavra de Deus, submeter-se à vontade de Deus. Então, meu irmão, examina essas cartas, essa carta do apóstolo Paulo, né? Aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, Paulo está tratando desse assunto. Paulo está tratando da realidade do casamento. Paulo está ensinando os solteiros que é melhor ficar solteiro para não ter o compromisso do casamento. Mas se não podem ficar solteiros, casem-se. Agora, quem é casado tem que ter o compromisso do casamento. Primeiro, cuida da sua casa, cuida da sua família, cuida do seu compromisso de casado e depois vai cuidar da igreja. Porque o solteiro cuida das coisas de Deus, mas o casado cuida das coisas de casado. A regra é essa. Tem mulheres que querem passar 24 horas dentro da igreja, esquece do compromisso em casa, do marido, dos filhos, do dia a dia no seu lar. Está errado isso. Pastores que orientam isso, está errado. Eu já vi um pastor ensinar uma irmã. Eu vi, não estou falando o que me falaram, eu vi. O pastor ensinar uma irmã que ela tem que ir para a igreja fazer a obra de Deus. Se o marido não deixar, ela não está nem aí. Ela tem que obedecer primeiro a Deus e ir para a igreja. Se o marido não quiser, ele fique lá. Ele que bota o comer dele, ele que faça isso e aquilo outro. Mas ela tem que ir para a igreja fazer a obra do Senhor. Esse conselho foi errado que esse pastor deu. A Bíblia não ensina assim. Deus não ensina assim. Deus ensina que primeiro não é a obra da igreja. Deus ensina que primeiro tem que cuidar a mulher, o casado, cuida das coisas de casado. Se for solteiro, tudo bem, se envolve na obra de Deus, no trabalho da igreja. Mas se é casado, vá primeiro cuidar da sua família, do seu lar, porque aquele que não cuida bem da sua família, como vai cuidar bem das coisas de Deus? É assim que Deus ensina. Então muitos pastores ensinando o errado, levando as pessoas a entrar em laço, viver em pecado, porque dentro de muitas igrejas hoje, estão vivendo relacionamento dentro de relacionamento, os jovens se abrasando, se envolvendo em relação sexual, um com o outro, deixando, namora com o outro, deixa, namora com o outro, deixa. E o pior é que esses namoros têm relação sexual. E tudo em pecado, e muitos pastores não estão disciplinando. Disciplinar não é botar para fora da igreja. Disciplinar é corrigir, orientar na palavra, chamar o povo à correção. É isso que é disciplina. É estar mostrando a palavra e colocar o compromisso em quem está vivendo fora da palavra. Porque o dever do pastor é pregar a palavra para a igreja. O pastor não tem autoridade nenhuma de botar ninguém para fora da igreja. Mas ele tem que pregar a palavra, corrigir as pessoas na palavra. E é a palavra que vai de encontro à vida de quem está vivendo errado. É a palavra. Por isso que tem que ter a palavra no púlpito. Porque quando tem a palavra no púlpito, a santidade prevalece. Porque o ímpio não vai aguentar a pregação da palavra, corrigindo ele, denunciando a forma de viver dele, denunciando os comportamentos dele, as atitudes dele. Mas por não ter a palavra no púlpito, o povo se corrompe. O povo continua vivendo em pecado e achando que estão adorando a Deus e que essa adoração está aceitável por Deus. Tem que corrigir isso nas igrejas. Hoje está demais a prostituição dentro da igreja, fornicação, adultério. Pessoas em 2, 3, 4 casamentos já, no terceiro, no quarto casamento. Está errado isso, gente. É preciso voltar desse embaraço antes que não dê mais para voltar. Então, está aqui uma pequena orientação da palavra de Deus, revelada aqui na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Estude isso aí, irmão. Dá uma analisada aí, que tu vai ver Deus te orientar. Dá uma analisada nesse texto. Dá uma analisada nesse capítulo 7 de 1 Coríntios. E vê ali o que é que Deus nos ensina. Mesmo que na tua igreja não tenha esse ensino, mas você tem a Bíblia. Busque você o ensino na palavra de Deus.
Vá buscar para você, enquanto enquanto você tem tempo, se fortalecer no Senhor, ser liberto, ser livre e ser limpo pela palavra de Deus. Porque quem limpa o homem é a palavra de Deus. Toda forma de pensamento, de atitude, de comportamento, quando você conhece a palavra, você vai se moldando pela palavra de Deus. Então eu deixo para vocês essa pequena orientação. É muito sério isso. Eu quero terminar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Medita nisso. Analisa. Não deixa de analisar não, irmão. Leia a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, todo ali. 1 Coríntios. E você vai ver Paulo orientar sobre o casamento, sobre fornicação, sobre jovens que se relacionam um com o outro. E você vai conhecer a verdade ali. Ei, casamento não é dissolúvel. Casamento é singular. Não pode se separar. Deus não permite. Deus orienta a não separar-se. E se separar, não case. Vá buscar reconciliar-se com a sua esposa. Se converta à palavra. Não arrume desculpa não, irmão. Que nem muitos estão aí dando desculpa nos púlpitos aí, com um discurso melancólico, emocionalista, que encobre o erro dele para justificar. Creia na palavra. A palavra ensina assim. Jesus ensinou assim. Jesus disse: quem deixar sua mulher, a não ser por adultério, essa mulher se casar com outra, ela comete adultério. Ela entra em adultério. E quem casar com ela, comete adultério. Medita nisso aí, meu irmão. Tem muita gente aí que está no terceiro, no quarto casamento, entra num relacionamento, não dá certo, deixa, arruma outro, estão dentro da igreja vivendo um padrão de santidade, achando que está em comunhão com Deus. Muitos estão em laços e estão se embaraçando cada vez mais. Vai ser difícil de sair. Então fica essa instrução, medita aí e se volta para a palavra. Bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra. Os que leem, os que praticam e os que se moldam dentro da orientação da palavra de Deus. Evangelista Wellington Ramos, com essa orientação maravilhosa para você.